Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido a que você abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 13. Gostei do nome desse autor. Pai, muito bom gosto, os pais, né? Josué, capítulo 3. Fide num. Nós vamos ler a partir do verso 5. E vamos ler até o verso 13. Quem achou pode dizer, eu achei. Você que está acompanhando em casa pode ver pela tela da sua televisão, pelo celular, pelo tablet, onde você estiver acompanhando. Diz, se você quiser também, pode acompanhar aqui pelo telão. Diz a palavra do Senhor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Graças a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que de uma forma muito especial, o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração. Nós que estamos aqui nesse ambiente de adoração, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que irão presenciar, assistir durante qualquer dia da semana essa palavra, que de alguma forma o Espírito Santo penetre nos corações, penetre nas vidas, e que haja uma transformação do Senhor, em o nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada coração. Para isso eu conto com a Tua graça, com a Tua direção, com a ação do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar um pouquinho a respeito de mudança de fase, a respeito de maturidade, de quando a gente sai da imaturidade para maturidade, usando como exemplo esse episódio de Josué e do povo de Israel. Todos nós aqui que estudamos, né, que passamos algum tempo na escola, especialmente no início, tivemos essa mudança de fase, né? Para mim, a mudança mais emblemática está logo no início, lá nos primeiros anos. Antigamente era da 4ª para a 5ª série, hoje é do 5º para o 6º ano. Porque geralmente, né, pelo menos isso na época que eu estudava, você vinha com um professor só. Tinha a tia, né, a sua professora, você sabia o nome dela, ela sabia o seu nome, e você vai acompanhando ali, de uma pessoa por turma, era uma professora só para dar conta. E aí quando você passava do 5º, hoje, né, passa do 5º ano para o 6º ano, ou na 4ª série para a 5ª série, mudava. Eram 5 professores, pelo menos na minha, hoje é 7.
A Helena, nós tem 7 ou 9 professores. Eu falei, gente, porque esse tanto de professor, tem mais professor do que aluno agora, né? Ainda mais com essa pandemia, que quase os pais não estão levando os meninos na escola, então tem mais professor. É muita gente. E isso faz uma pequena mudança. Aquela relação, que era uma relação assim, de proximidade, né? Ela vai mudando um pouquinho. Porque a criança vai crescendo, vai entrando na adolescência, já não necessita de alguém, né, de uma tia. Na época que eu estudei, que tinha alfabetização ali numa primeira série, tinha até um auxiliar, eu não sei se ainda tem, que ficava ajudando quando você tinha dificuldade no caderno de caligrafia, e isso para mim sempre foi um terror, que eu sempre escrevi pequenininho, tinha que escrever grandão lá em cima, e tal, eu achava um desperdício de linha, e aí vinha uma titia ajudando, e isso vai acabando. Vai passando para uma outra fase em que isso não é mais importante. E quando você chega na faculdade, né, você sequer precisa assim, de um contato tão próximo do professor. É muito engraçado, né, que os professores chegam, eles falam bom dia ou boa noite. Né? Eu, como sempre estudei à noite na faculdade, boa noite, tudo bem? É o seguinte, meu nome é tal coisa, tal, vocês vão estudar do livro tal, livro até a página tal. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. E fala meia hora ali, conversa uma coisinha e pronto. Você fala, gente, cadê a tia que ajuda a gente? Cadê o professor que vai explicar a matéria? Não quis explicar. Ele vai tirar dúvidas, se você tiver. Se você não estudar, você não vai aprender. Porque as fases vão mudando. E é mais ou menos sobre isso que Deus tem falado já há um tempo no meu coração. E a respeito de nós. Porque, querendo ou não, nós estamos numa fase de mudança. Não tem a ver só com essa igreja, não tem a ver só com a gente, tem a ver com o mundo inteiro. Há uma necessidade de uma readaptação. Essa não é que exista o novo normal. Não, normal é normal e ponto final. Vai voltar ao normal. A grande questão é que essa situação revelou muita coisa em nós. Revelou muito de muitas pessoas. Revelou que para uma boa parte dos cristãos, vir à igreja não é tão importante assim. Isso estava só camuflado. E isso é reclamação. Converso com a maioria dos pastores que eu converso. É a mesma coisa. Muitas pessoas simplesmente acharam assim que, olha, esse negócio de ir à igreja toda semana é muito. Nem precisa disso tudo. Isso já vinha. Aquela coisa de, eu sou crente na minha casa, eu não preciso de igreja, eu aqui mesmo, Deus não está em todo lugar, então ele está na minha casa, eu me relaciono com Ele. E isso é uma fake news, tá, gente? Fake news. Nós estamos vendo, fake news esse negócio. Parece verdade, apesar de Deus estar conosco o tempo todo, mas há uma necessidade de estarmos juntos, né, do ajuntamento. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, eu não estou acusando quem não está vindo, tá, pelo amor de Deus. Porque tem muitos motivos, né? Tem gente que é doente, tem gente que é grupo de risco, e não vem por isso, não tem problema. Mas eu estou falando de grupos de pessoas que poderiam e não vêm. E simplesmente chegaram à conclusão. Então, isso tem revelado, e é apenas um aspecto, existem vários, que algumas coisas precisam ser mudadas. Realmente a igreja estava numa fase de muita imaturidade e precisa crescer. Precisa mudar de fase. Porque se isso não acontecer, a gente perde o ritmo do tempo. Porque o tempo vai continuar. Deus vai continuar com o seu propósito. Nós que precisamos nos adaptar aos novos momentos. Amém. Amém. A história aqui, eu vou tentar explicar isso baseado no texto. Todo Israel estava entrando num tempo novo agora. Algo inédito estava para acontecer. Eles finalmente começariam a possuir a terra que Deus havia prometido a Abraão. Finalmente, eles iriam começar a desfrutar de uma promessa feita há centenas e centenas de anos atrás. As últimas pessoas que tiveram acesso a essa promessa, assim, passar de um para o outro, mesmo ao vivo, já tinham morrido há mais de 500 anos. 500 anos. Você sabe o que é 500 anos? 500 anos é muito tempo. Nenhum de nós aqui se lembra de nenhum parente vivido há 500 anos atrás. Certo? Um tataravô, você não lembra. Possivelmente você não lembra de nenhum dos seus antepassados vividos
há 200 anos. Você pode até saber da história de um, você que investigou um pouquinho a história da sua genealogia, você pode até saber, mas você não sabe se ele gostava ou não de Coca-Cola. Certeza que não gostava de Coca, né? Não tinha Coca. Mas você não sabe se ele gostava de suco, se ele gostava de café, se ele gostava de acordar cedo, se ele acordava mais tarde, onde ele trabalhava. Você não vai saber, você sabe um pouquinho. 500 anos, agora pega isso aí e traz para o povo de Israel. Esse povo está vivendo no Egito há mais de 400 anos. E eles viveram um período muito bom, assim que enquanto José estava vivo, o momento que eles foram acolhidos, né? Aquela coisa gostosa, os imigrantes que chegaram até nós, só que isso não durou muito tempo. E eles ficaram no Egito e foram escravizados por 40 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem é usado por Deus quando está com 80 anos de idade. E Deus o usa para tirar o povo da escravidão do Egito e colocá-los, tirá-los do Egito e colocá-los na terra prometida. Essa tarefa não foi completada na sua totalidade por vários motivos. Mas se você pudesse, olhando para Moisés, caracterizar o ministério de Moisés, foi um ministério poderosíssimo. E a marca, para mim, uma das principais marcas do ministério de Moisés foram os milagres. Da personalidade foi a paciência. A Bíblia diz que foi o homem mais paciente da face da terra. E para aguentar aquele povo mimizento, era só um homem com muita paciência. Porque era um povo mimizento, né, cá para nós. Mimizento é aquele povo complicado. O ministério de Moisés foi marcado por milagres. Eu vou tirar aqui as 10 pragas, eu vou falar só os demais, porque as 10 pragas você já deve saber até de cor a relação delas, né? Até a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus já havia realizado 13 milagres através de Moisés. Começando lá com a sarça ardente, a vara, né, que virou uma serpente, a mão que ficou leprosa. Aí depois teve a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. O mar sendo dividido em dois. O exército se afogando, porque o milagre não foi só abrir, foi fechar na hora certa. As águas amargas de Mara se tornando potáveis. A água que saiu da rocha, isso que está em Êxodo 17. A derrota de Amaleque, que também foi uma vitória sobrenatural. A Miriam, que é um milagre, mas ela foi ferida de lepra, por causa da linguinha. Né? A destruição de Coré, e da família de Coré todinha também, por causa da linguinha. As águas que brotaram da rocha, não mais agora no capítulo 17, mas no capítulo 20, lá em Cádiz. O envio das codornizes, né, e do maná diário. As pragas que mataram 14.700 pessoas. Né, o milagre da serpente de metal, que todos aqueles que olhassem para essa serpente seriam curados. E a vara de Arão, que floresceu do nada. É milagre o dia todo. Quem vivia com Moisés tinha acesso a milagre todo dia. Era maná. O maná era um milagre, já pensou? Todo santo dia tinha um milagre. Ninguém podia dizer que aquele momento que eles estavam vivendo não era um momento de milagres. Sem falar na lei de Deus que foi dada a Moisés de forma miraculosa também. Sem falar da manifestação de Deus no Monte Sinai, que foi espetacular. A cena foi espetacular. Agora, qual era a característica do povo? Se de Moisés a sua característica principal era a sua mansidão, o povo tinha uma mentalidade de escravo. Infelizmente, era um povo com a mentalidade de escravo. Eles estavam o tempo todo olhando para trás e reclamando do presente, querendo que alguém os sustentasse. E assim vai. Eram cheios de sincretismo. Que o povinho complicado. Era o povo seguinte, a rosa, a arruda. Eles eram misturados com esse negócio, o sal grosso, para purificar. Entrar o ano de branco.
Era o povo que colocava água em cima da televisão para a água virar benta. Era um povo cheio de sincretismo. Inclusive o texto fala que quando eles saíram do Egito, eles foram até a base do Monte Sinai. Quando Moisés subiu, e Deus estava falando com Moisés, isso durou 40 dias. Quando o tempo foi passando, foi 40 dias? Obrigado. Quando o tempo está... Porque o Orton fez assim, aquela cara de que, meu Deus, foram 42. Mas quando o tempo estava passando, o povo falou, gente, Moisés deve ter morrido. A coisa está complicada, esse homem não voltou, o homem com 80 anos subiu esse monte todo, você já subiu no Sinai? É grande, o negócio é complicado. Subir, deve ter morrido. Aí, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o ouro que Deus havia colocado nas mãos deles, o ouro dos egípcios, que eles deram, porque Deus tocou no coração de todo o povo do Egito, e eles colocaram na mão do povo de Israel ouro, prata, pedra preciosa, colocaram isso na mão do povo de Deus. Eles pegaram aquilo que era a bênção de Deus e transformaram num bezerro. E disseram assim, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Olha, que coisa complicada. Até o negócio de gênero, né? Era só eles falaram um bocado. É complicado, nem isso você sabe. Era um povo envolvido com sincretismo. Era um povo que via milagre todos os dias, mas a despeito disso, era um povo incrédulo. Incrédulo. E tão incrédulo, que chegou uma hora que Deus se irritou com aquele povo. E quando foi, no momento em que Moisés... Porque, olha, gente, que interessante. Eles saíram do Egito. 2 anos depois, e aí se eu estiver errado, o Arthur me ajuda depois, 2 anos depois eles estavam em frente de Cades Barneia. Cades Barneia era a primeira cidade que fazia parte ali já de Canaã, que seria conquistada no futuro. Eles já estavam na beira da terra prometida. Moisés faz um plebiscito, junta todo mundo, reúne todo mundo, fala, escolham entre vocês 12 homens, um de cada tribo. Escolheram 12, 10 complicado, só 2 homens de coragem. Quando esse povo voltou, eles voltaram falando só dos problemas, das dificuldades. Está muito difícil lá, tem que usar máscara, está complicado demais, o tempo está ruim, tem gente morrendo, é coisa complicada. Só trouxeram a notícia ruim. E diz que isso contaminou o coração do povo, ao ponto do povo falar assim, é melhor a gente ficar aqui mesmo. E aí vem 2, Josué e Caleb, disseram, não, gente, calma, está complicado mesmo, o ano de 1120 é muito difícil, o ano de 120 anos de Cristo é muito difícil, mas Deus vai nos dar essa terra, Deus vai nos permitir entrar, só que o conselho dos 10 medrosos prevaleceu. E qual foi a pena? Deus falou, nenhuma dessas pessoas pisará na terra prometida. Exceto esses 2 jovens aqui, que naquela época eram Josué e Caleb. Ficaram 38 anos, até que todos aqueles adultos que viveram aquele momento morressem. Agora já pensou que coisa complicada? Deus estava esperando o último morrer para entrar em Canaã. Fala, gente do céu, vamos lá, quem mais algum vivo? Manda serpente. Acabou com um bocado. Não, manda, entendeu? Vai passando o tempo, porque eles foram morrendo. Deus tinha dito isso para Moisés. Moisés, nem Moisés entrou. Falou, por quê? Porque era um povo incrédulo. E como eu falei, mimizento. Reclamavam de tudo. De tudo. De tudo. 40 anos se passaram que eles tinham saído do Egito. Aqueles que saíram do Egito, todos estavam mortos. Apenas os 2 sobreviventes, Josué e Caleb. Aquela nação inteira era formada por pessoas que não viram uma praga sequer no Egito. Eles nunca tinham visto praga, eles ouviram falar dos seus pais.
A maioria não viu, a não ser um que fosse criança naquela época lá, ainda se lembrava, com os 40 anos de idade, mas os adultos foram todos mortos no deserto. Aí Josué recebe a tarefa de liderar esse povo. E aqui eu acho muito interessante que, quando Deus fala com Josué, no capítulo 1, ele diz assim, em um determinado momento: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi aos teus pais. Tão somente sê muito corajoso. Quando Deus, em um versículo, pede 2 vezes para o cara ser corajoso, você fica ligado. Você fica ligado. O negócio vai ser complicado. Deus não pediu outras coisas para Josué, ele vai pedir também a fidelidade dele à palavra. E quando ele fala isso, ele fala assim: mas seja forte e seja corajoso. Josué devia ter sacado que a chapa ia esquentar. E esquentou muito. Agora, você consegue imaginar o que seria um tempo de avivamento para Josué? Porque Josué presenciou todo esse período. Todo aquele tempo, o povo reclamando, os dilemas de Moisés, tendo que lidar com o povo. O coração de Moisés em relação ao povo é fantástico. Poucas pessoas diriam o que Moisés disse. Ele falou: olha, Senhor, porque Deus falou: olha, esse povo aí, Moisés, faz o seguinte, eu vou começar um povo novo através de você. Esse povo está complicado demais. Aí Moisés falou: olha, então faz o seguinte, se o Senhor não for fazer esse povo entrar, me leva também, me tira do seu livro que você escreveu, eu não quero andar com o Senhor se não for junto com esse povo. Olha que coisa. O amor de Moisés, o compromisso, a fidelidade dele com aquele povo. Mas era um povo extremamente complicado. Você fica imaginando Josué que lidou com isso o tempo inteiro. Eu fico imaginando que em determinados momentos, talvez, no imaginário, né, daquele povo, enquanto ainda tinham vários vivos ali, puxa, devia voltar aquele tempo das pragas, né? Quando Deus dava a vitória a nós. Sempre que eles tinham uma batalha, eles precisavam da ajuda, né, da mão de Deus. Era um povo assim, que viveu o tempo todo sendo cuidado por Deus como crianças. Concorda comigo? Sempre, Deus, café da manhã, maná na mão. Cafezinho da manhã. Era um povo que precisava de alguma coisa, Deus ia lá, e Deus não estava fazendo isso contrariado. Porque aquele povo estava num processo de crescimento. Eles precisavam amadurecer. Josué, Caleb, todos eles precisavam amadurecer. E não tinha uma fórmula mágica. Tem que sustentar no começo. Você fica imaginando todo santo dia, coisas, tempos de milagres, coisas acontecendo, coisas boas. E o povo não reconhecia, ora não. Foi nesse período que foi instituído a Páscoa. Esse povo, eles tiveram acesso a uma constituição, a um modo de se organizar que era pioneiro no mundo. No mundo. A lei de Deus não diz respeito apenas à questão da relação e dos sacrifícios do povo para com Deus, não. Diz respeito à relação entre as pessoas. Você imagina o próprio Deus inspirando alguém a fazer uma constituição? Dizendo: se você pegar o animal de tal pessoa, você tem que restituir. Se você fizer um buraco, você tem que tampar. Porque se alguém cair nesse buraco, você vai ser culpado por quem caiu. Se essa pessoa morrer porque caiu no seu buraco, você morre também. Punição, tudo certinho, tudo organizado. Mesmo assim, o povo era complicado. E Moisés julgava o povo pessoalmente.
Já parou para pensar quanta paciência? Uma infinidade de pessoas. O cidadão fica lá, olha, eu estou com um problema, o rapaz, meu amigo, roubou a cena do Netflix, como é que eu faço? Tudo era aquela mimizada toda, até que o sogro dele fala, Moisés, você não vai aguentar. Tem muita coisa fácil para ser resolvida, divide aí, arranja 50 pessoas, faça grupo de 100, de 50, vai fazendo grupos, e esse povo vai julgando essas coisinhas mais simples, e você fica só com as causas complicadas. Até para resolver os problemas do dia a dia, aquele povo tinha auxílio. Mas era um povo que precisava amadurecer, porque senão eles não poderiam entrar na terra prometida. E você vai perceber como Deus tratou o povo, e tratou com Moisés. Isso nos leva ao texto que nós lemos. Disse, pois, Josué àquele povo, santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que tinha acontecido até aquele momento? Eu acho interessante como Josué lidou quando ele recebeu a ordem de Deus. Quando ele recebeu a palavra de Deus, a primeira ordem de Josué para o povo, sabe qual foi? Preparem comida. Estoquem comida. Isso está diferente, não está? Antes, você não podia nem estocar. O maná você não podia estocar. Se você pegasse de um dia e estocasse para o outro, ele apodrecia. Exceto na sexta-feira, que você podia estocar para o sábado, e domingo você colhia de novo. Então, tinha que ser outra coisa, além do maná. Lá, a primeira ordem de Josué ao povo falou, preparem comida. A segunda ordem de Josué, ele fez uma separação. Ele colocou de um lado, ficaram do lado de cá do Rio Jordão, ficariam as crianças, as mulheres, e ele falou assim, os valentes me acompanhem. E peguem em armas. Todos vocês, os valentes, se armem. Esse povo já tinha guerreado algumas vezes? Já. Mas quando eles guerrearam, o que aconteceu? A principal batalha contra Amaleque, né? Diz a palavra de Deus que Moisés subiu ao monte, levantava as mãos, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prevalecia. Mas é cansativo, você já ficou, né, um bom tempo de mãos levantadas, você sabe disso. Aí Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, e enquanto ele estava abençoando, o povo estava vencendo. Moisés não estava mais vivo. Quem iria levantar as mãos? E aí foi interessante que os valentes... e ele diz mais uma coisa, ele fala, vocês terão descanso, somente depois de conquistar a terra que Deus nos ordenou. Vocês vão ter descanso sim, mas o descanso é depois que você vencer. A coisa está ficando mais diferente, não está? Os valentes disseram assim, tudo que você mandar, Josué, nós faremos, se Deus for com você como ele foi com Moisés. E quem desobedecer aqui, a gente mata. Aí é interessante que eles disseram, tão somente, Josué, seja forte e corajoso. Olha que uma coisa está meio complicada agora. A coisa agora exige de quem faz parte compromisso. Não era mais, não tem pão, corta a cabeça. Desobedeceu, arranca a cabeça. Olha como a coisa estava. E não foi Josué que impôs isso não, foi o próprio povo que falou assim, quem não estiver na linha, meu amigo. Porque esse povo tinha que deixar de ser um amontoado de nômades e tinham que se tornar um exército. E a coisa agora é diferente. Quem aqui é militar? Já foi militar alguma vez? Ixi, tem uma turminha. Não tem como. Sem preparo, não dá. Tem que ter treinamento. Tem que ter disciplina. Para esse tempo novo. E aí, eles estão reunidos em uma cidade, um local chamado Sitim. E de Sitim, Josué envia espias, não mais para Cades Barneia, mas agora para Jericó.
Ele envia, quantos espias ele enviou? 2. Ele aprendeu a lição. Foi esse negócio de muita gente bagunçada, gente covarde. E de onde ele tirou esses 2? Do grupo dos valentes. Foi, se é para ir para lá, para ficar dando relatório ruim, melhor nem ir. Separou 2 desses homens. E eles foram. E eu acho bacana demais que assim que eles voltaram, olha o relatório. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e viram Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. Disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eu acho bacana, olha os 2 espias. Disseram: olha, Josué, vai dar certo. Porque esse povo já está, Josué, né? Ô Josué, vai dar certo. O povo já está morrendo de medo. A diferença, a visão de quem tem coragem. Josué fala, então, santificai-vos. Vocês precisam buscar a graça de Deus. O Senhor aparece a Josué e diz assim: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, porque há de acontecer assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas terras do Jordão, perdão, quem está falando isso é Josué, serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Eu acho interessante, nós lemos esse texto, eu acho interessante que, diferentemente da abertura do Mar Vermelho, em que a abertura do Mar Vermelho foi quase uma imposição divina, é um dos poucos textos na Bíblia onde Deus fala, para de orar, porque Moisés, o povo está reclamando, nós vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Moisés caiu na pilha, e diz a palavra que ele clamou a Deus, Deus, e aí? Aí Deus falou, por que clamas a mim, Moisés? Estranho. Se fosse um cara desaforado, que não era o caso de Moisés, e nem o caso de nós, mas eu vou clamar para quem? Aí Deus falou assim, por que você está clamando para mim? O negócio não é clamar, Moisés, é marchar. Aí eu acho legal Josué, porque ele entendeu a lição, ele aprendeu com Moisés. Ele disse, olha, é o seguinte, nós vamos reunir o pessoal, e os sacerdotes vão na frente. Deus não tinha falado isso, ele que está falando. Assim que os sacerdotes pisarem nas águas, elas vão se abrir. A coisa já estava pronta, estava sabendo o que ia acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu. As águas do Jordão pararam de um lado e do outro lado secou. Não foi aberta assim, mas foi porque não era um mar, né, era um rio, e aí secou um lado. E eles passaram ali tranquilo. A grande questão desse milagre não era nem a possibilidade de passar. Porque se você conhece ali mais ou menos a geografia, eles poderiam encontrar um local que desse passagem. Porque não é um rio, é diferente de um mar. E o Rio Jordão não é uma coisa tão longa, apesar do texto dizer que nesse tempo estava na época da cheia. E o rio estava transbordando das suas laterais. Então, realmente, era uma quantidade grande de água. A grande questão não era a possibilidade ou não de passar. A grande questão é porque Deus tinha dito para ele, olha, esse povo precisa saber que assim como eu fui com Moisés, eu estou contigo. E aí o Rio Jordão segurou um pedaço. Só que esse sinal também serviu para o povo de Jericó. Porque a água secou do lado de lá. E aí eles disseram, gente, alguma coisa esse povo tem. Porque eles fizeram com que as águas secassem. E eles aumentaram o medo. Eles passaram no Jordão. E aí acontece algo que Moisés está no capítulo 5, que Josué, perdão. Toda hora eu falo Moisés, Josué, confundindo. Que Josué fala com o povo. 40 anos no deserto. Quando eles tiveram a última Páscoa, ainda no Egito, Deus deu uma ordem, dizendo, circuncidai todos os homens. Porque os homens não tinham circuncidado. E essa era uma ordem que vinha lá desde Abraão. E Deus falou com o povo. Sabe o que aconteceu? Nenhum
desses homens que estavam aqui eram circuncidados, exceto Josué e Calebe. Sabe o que isso me mostra? Que durante 40 anos Deus mostrou a sua fidelidade àquele povo. E aquele povo sequer cumpriu um mandamento do Senhor, que era simples, circuncidar o povo. Aí Josué falou, nós precisamos que todos sejam circuncidados. Não havia um, exceto Calebe e Josué. Todos os homens foram circuncidados. E aí eles celebraram a Páscoa. E aí está no capítulo 5, e eu gosto desse texto. Diz assim, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O último dia de maná foi na celebração da Páscoa. Esse povo agora está diante de Jericó, armado e sem comida. A comida agora estava atrás dos muros. Aquilo que Deus tinha prometido agora estava dentro dos muros. E tem um outro episódio no capítulo 5, que é a última aparição de Deus, assim, a Josué. A última aparição diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Você consegue entender isso? A espada não estava na bainha, a espada estava na mão. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse, que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Você tem que falar aleluia agora, porque a Bíblia não fala o que ele falou para Josué. Eu fiquei com curiosidade, eu falei, gente, será que não tem um capítulo aqui entre os 5 e os 6? Alguém esqueceu? Porque se o próprio Deus se revela a alguém e fala alguma coisa, isso deveria, na minha cabeça. Mas há alguns elementos nessa aparição de Deus que mostram a diferença, que estava mudando, o clima estava mudando. Quando Deus aparece a Moisés, a sarça ardia e não se consumia. Foi um evento espetacular. Não tinha como Moisés achar que aquilo era algo natural. Impossível. Uma sarça ardendo no deserto era muito comum, mas uma sarça ardendo sem se consumir era algo sobrenatural. A segunda vez que Deus aparece diante do povo, aparece no Monte Sinai, diz que havia trovões, relâmpagos, e se alguém encostasse no monte desapercebidamente, morreria. O terror foi tamanho que as pessoas não quiseram se encontrar com Deus. E eles disseram, Moisés, fale você com o Senhor. Nós ficamos aqui. Olha que coisa complicada, mas tamanho, o medo, o temor. Agora, essa aparição de Deus, e é Deus que está aqui, a gente fala que é uma teofania, que é uma aparição de Deus, de Jesus Cristo no Antigo Testamento, ela é diferente, porque a gente sabe que era Deus, porque Josué se ajoelha e adora. E quando isso acontecia, que um anjo aparecia, que alguém se adorava, o anjo fala, levanta, 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 adora só a Deus, não é a mim não. Então, se aquela pessoa recebeu adoração, é Deus, é Jesus Cristo, é uma teofania. Só que foi tão normal, tão comum, que Josué nem sabia se era um anjo ou se não era. Passa, alguém está aparecendo, e Josué olha assim e fala, Josué chegou a confundir o cara com o inimigo. Perdão, o cara não, a pessoa. Com o inimigo. Falou, você, peraí, é dos nossos, é do nosso grupo aqui, ou você é do grupo lá de Jericó? E aí, ele falou, não, eu sou o príncipe do exército de Deus. Mas o que está aqui? Está mostrando que o tempo está mudando.
que a relação agora seria diferente. Exigiria mais maturidade, não apenas de Josué, mas exigiria maturidade de todo o povo. Não tem aqui uma melancolia. As coisas só estão mudando. Alguém uma vez me perguntou assim: Josué, por que os milagres param de acontecer em Atos depois do capítulo 11? Por quê? Eu falei, não, continua acontecendo. Só que as coisas estavam mudando. A ênfase não estava mais nos milagres. Então, quando você começa a ler as viagens, vai passando, vai concentrando mais no trabalho de Paulo, obviamente tem milagres? Tem, mas numa quantidade menor. Quer dizer que Deus deixou de agir? Não. Quer dizer que Deus deixou de fazer milagres? Não, mas a ênfase estava mudando. A forma de agir estava sendo diferente. O povo agora iria enfrentar muita perseguição. Mas nunca nós tivemos um crescimento tão rápido do Evangelho como nesse período. Nós nunca tivemos uma expansão, nunca foi vista uma expansão do povo de Deus tão rápida como no período de Josué. As coisas mudaram. A princípio, parece que estavam ficando mudaram para pior, mas não, elas só estão mudando. E Deus continua agindo do mesmo jeito, com o mesmo cuidado, com o mesmo poder, com a mesma graça, só que de uma forma diferente. Eu fui tentar contar quantas vezes Deus apareceu a Moisés, e eu nem trouxe aqui o número, porque quando eu pensava, teve essa, aí eu lembrava de mais uma. Não, tem mais essa. Aí eu vinha, tem um capítulo 33 de Êxodo, tem um capítulo 17. Eu ficava toda hora vendo Deus aparecendo. Procura no livro de Josué. Essa é a última vez. Deus ainda fala com ele, mas não mais assim como ele apareceu aqui. A relação era diferente. A relação entre Deus e Moisés era de uma forma que Moisés falou assim, olha, eu preciso do Senhor ao meu lado o tempo todo. Se a tua presença não vai comigo, eu não vou sair daqui. Ele queria ver, sentir, perceber. A relação com Josué era diferente. Era o mesmo Deus. Deus está fazendo coisas ruins? Não, só o tempo que está mudando. E aí eu separei algumas verdades para nós, para a gente orar. Em primeiro lugar, Deus quer usar você agora como um agente de milagres. Amém? De repente você já usufruiu o milagre a vida inteira. Bênção. Você vai continuar usufruindo. Mas Deus quer que você agora seja um agente de milagres. Você vai dizer que Deus não estava fazendo milagre através do povo de Israel? Claro que estava. Como é que um bando de gente que ainda não tinha nenhum exército preparado invade uma das cidades mais fortificadas daquela época, a cidade de Jericó, depois que os muros caíram? Porque os muros caírem é metade do processo. A outra metade é invadir, entrar, guerrear. Você pensa bem como é que foi aquela noite. Como é que foi a noite daquele povo, depois de lutar contra os guerreiros de Jericó? Depois daquela matança desenfreada. Você consegue imaginar a noite? Você consegue imaginar o campo de batalha ali, o exército? Um grupo está celebrando, porque eles ganharam, tomaram posse da primeira cidade, todos os inimigos foram derrotados, a turma está celebrando. Do outro lado tem gente gemendo, porque perdeu um braço, perdeu uma mão, foram feridos. Tem um grupo sendo tratado, precisando de transfusão de sangue, precisando de remédio. Tem um outro grupo velando, aqueles que morreram no meio da batalha. Você parou para pensar como é que foi essa noite? Isso era meio diferente. Eles não estavam tão acostumados com isso. A última vez assim, que eles tiveram assim, uma batalha com um exército forte, Deus falou assim, nessa batalha vocês não terão que batalhar. Eu pelejarei por vocês. Fica olhando. E aí o exército entrou no meio do Mar Vermelho, Deus foi lá e fechou o Mar Vermelho. Dessa vez, as muralhas, quando caíram, tinha um bando de gente lá, amedrontada, mas tinha um bando de gente lá. E eles tiveram que ter
coragem. Coragem. Para que o milagre acontecesse. O milagre aconteceu através deles. Você está pronto para ser um agente de milagre? Eu sei que todos nós queremos milagres de Deus na nossa vida, mas você quer que o milagre aconteça através de você? Amém. Porque você precisa se preparar. É um tempo novo. Deus quer usar a sua vida de uma forma diferente. Talvez você não tenha um maná todos os dias, mas Deus quer que você coma as novidades da terra. Mas para isso você vai ter que lutar. Você talvez não tenha um maná todo dia, ok? Mas Deus quer que você coma daquilo que é bom, das novidades da terra. Você só não pode deixar a sua espada na bainha. Amém. Você está preparado para esse tempo? Você está preparado para isso? Eu acredito sim. Depois daquele tempo, esse povo comeu bem. Comeu bem. Se você lembra dos primeiros espias lá em Cádiz Barneia, eles falando a respeito da agricultura do povo, eles diziam que o cacho de uva era tão grande que um homem sozinho não conseguia carregar um cacho de uva. Já parou para pensar no tamanho de um negócio desse? Só que agora, para você comer uva, você tem que guerrear. Você tem que plantar. Não vai cair uva do céu. Mas você vai comer uva? Vai. E vai comer uva boa. Vai comer das novidades da terra. Você pode comer uva, pera, maçã. Você pode pegar peixe, mas você vai ter que lutar primeiro. Deus mudou? Não. Tem gente que prefere o maná? Tem. Mas não tem mais jeito. O que mudou? O tempo. Eles estavam vivendo num tempo novo. É um tempo pior? Não. Foi um tempo de crescimento, um tempo de bênção, um tempo de milagre. Mas o povo agora, para usufruir isso, precisava lutar. Você está entendendo? Eu não estou falando de brigar contra ninguém, de se impor contra qualquer pessoa, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que se você não se armar, não estiver com a armadura de Deus, se você não estiver preparado, esse tempo vai passar, porque a vontade de Deus vai se cumprir. Você só não vai fazer parte disso, assim, como um protagonista. O apóstolo Paulo fala exatamente isso para o povo. Ele fala lá no capítulo 6, fala da armadura de Deus e diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que depois de terdes vencido tudo, vocês permaneçam inabaláveis. Esse negócio de depois de ter vencido tudo quer dizer que vai ter briga o tempo todo, mas tem uma certeza, no final você vence. Você só precisa estar revestido. Amém? Em terceiro lugar, talvez você não verá milagres todo momento, mas quando você estiver no meio da batalha e precisar de um grande milagre, ele vai acontecer. Não era mais uma rotina os milagres, como era com Moisés, como era naquele período no deserto. No período do deserto tinha um milagre todo dia. Maná de manhãzinha cedo. O cidadão acordava com milagre. Você talvez não vá ver milagres todos os dias, mas quando você estiver no fronte de batalha e precisar de um milagre, Deus vai fazer. Sabe por quê? Tudo bem, o ministério de Josué não foi marcado por vários milagres, mas foi marcado pelo maior milagre do Antigo Testamento. Em termos de física, química, de abrangência, porque todos os outros milagres interferiram na terra, no momento mas o de Josué mexeu com o universo. Josué não entendia de astronomia. Eu gosto de astronomia, sabe? Eu gosto dessa coisa de planetas. O meu xará não. Ele entendia o básico daquele povo daquela época. Diz o texto que eles estavam guerreando.
E no meio da batalha, o povo, eles estavam ganhando, a coisa estava indo boa, bem. Só que Josué pensou o seguinte: se anoitecer, a desvantagem é nossa. O povo conhece o território. Nós vamos ter que fugir. Nós estamos lutando no território deles. E aí Josué não orou. Tem uma música de Josué orou e o sol parou. Eu não achei a oração de Josué. O que eu achei foi uma ordem de Josué ao maior astro do nosso sistema solar. Ele olhou e viu o sol de um lado e a lua já desapontando do outro. Ele falou: você vai ficar parado aí e você fica aí. Já parou para pensar nisso? A grandeza desse milagre. Todo o nosso sistema solar teve que parar, porque senão ia ter planeta passando, saindo do lugar, porque isso é uma sincronia fenomenal. Quem entende sabe. Se essas coisas mudarem 2 graus, a coisa desfaz. Foi uma ordem que Josué deu e parou a galáxia inteira. Não tem um milagre assim maior que esse no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Tem um parecido com esse. Já parou para pensar nisso? Não importa. De repente você não é todo dia, mas quando você precisar, Deus operará um grande milagre. Mas esse milagre não vai acontecer por causa da reclamação, porque a turma está reclamando lá em Meribá. Nós não temos água, não temos água. Aí vem Moisés, toca na rocha e sai a água. Foi um milagre. O milagre veio por causa da reclamação. Agora o milagre vem quando você estiver no fronte de batalha. Se você estiver com fé, se você estiver com coragem, lutando, o Espírito Santo de Deus vai te revestir de autoridade. E você com autoridade pode dizer: para aí. Falou sol, ele nem entendia que era a terra que estava girando em torno do sol, mas ele não precisava saber nada de astronomia, ele só precisava da autoridade. Ele diz: para aí. E diz que aqui o negócio só voltou ao normal depois que eles acabaram de vencer a batalha. É interessante que a Bíblia diz que Deus dá ordem e chama as estrelas pelo nome. E nesse dia a estrela teve que ouvir alguém diferente. Um servo de Deus. Isso quer dizer também que as estrelas ouvem os servos de Deus. Na autoridade dele, óbvio. Amém. Você quer viver um milagrão? Vá para o fronte de batalha. Eu gosto muito de uma canção da harpa que diz assim: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Velhos tempos, né? Porque as nossas canções, as mais modernas, a ideia é que a gente nem entre no fronte de batalha. Né? A ideia é o seguinte: se você quiser, Deus vai guerrear por você, você vai ver e tal. Amém, glória a Deus por isso. É maravilhoso quando Deus faz isso. E Ele continua agindo em nosso meio. Mas, você já fez essa oração? Senhor, eu quero estar contigo onde a luta está pegando fogo. Eu não quero estar ali na retaguarda esperando, não. Eu quero estar no fronte, na infantaria, olhando o inimigo no olho, pegando a espada, mas vencendo, porque o Senhor está comigo. É interessante que Deus disse para Josué: Josué, eu estarei com você, assim como eu fui com Moisés. Esse como não tem a ver na forma. Não é assim, eu vou agir com você da mesma forma que eu agi com Moisés. Não. A minha presença estará contigo da mesma maneira. A forma que eu vou agir é diferente, mas eu estarei com você. Os tempos podem mudar, mas a presença de Deus é a mesma. É o mesmo Deus que está contigo. Aí você fala: José, você não está exagerando? Será que você nesse tempo agora não vai ser um tempo mais tranquilo? Vai ser um tempo de conquista, mas é um tempo de batalha. Esse tempo, para a gente terminar, é um tempo de conquista, de crescimento. Se você está pensando, quando eu falei em conquista, no seu emprego, na sua casa, em mais dinheiro, numa promoção no seu trabalho,
em reformar a sua casa, a sua mentalidade ainda está na mentalidade do deserto. Se quando eu falei em conquista, você pensou no reino de Deus, você está começando a entender que tempos são esses. Não se teve um tempo de expansão tão rápida para o povo de Israel como no tempo de Josué, como naquele tempo. Mas foi no campo de batalha. Jericó, Ai, e aí tem várias cidades. O povo batalha. Aquele povo que iniciou ali como os nômades. Gente, Josué termina a sua carreira ministerial aos 110 anos de idade, como um general de batalha. E é interessante que quando ele está no finalzinho, Deus fala com ele, fala, Josué, ainda tem muita coisa para conquistar. Ainda tem muita coisa. Eu fiquei me lembrando de uma outra passagem, em que Deus está olhando de um jeito e o povo está olhando de outro. Que é quando Jesus encontra o bispo Antônio, falou hoje pela manhã, Jesus encontra com aquela mulher samaritana, e depois daquele encontro, os discípulos vêm trazendo, Jesus, olha, nós trouxemos comida para você. Jesus falou, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ergam os olhos de vocês, porque os campos estão brancos para a ceifa. Jesus falou, vocês estão achando que faltam 4 meses para a colheita, porque vocês estão olhando para esse campo. Tem um outro campo, e nesse tempo já é hora de colheita. Ergam os olhos. Há uma terra inteira para ser conquistada, e você faz parte disso. Deus quer que você se envolva com isso. Se quando nós falamos em conquista, você pensa no reino de Deus, a sua mentalidade está mudando. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu fico pensando na cabeça de Josué em relação a isso. Esse milagre ali do Jordão foi assim um sinal público para todos de que Deus estava com ele, de que a mão do Senhor estava sobre a vida. E era sobre isso que Josué estava falando. É muito interessante que Josué não tinha a menor dúvida de que aquele rio iria se abrir. Ele falou isso um dia antes, falou, amanhã vocês vão entrar, os sacerdotes vão na frente, e é interessante que ele põe um distanciamento social. Ele falou, os sacerdotes vão a 1000 côvados de diferença, distanciamento social. Vocês estão lá na frente, mas é por quê? Por que ele pediu que fosse a distância? Não é por conta de falta de proximidade, não. É porque senão eles não saberiam a direção. Então os sacerdotes tinham que ir à frente, e eles vão entrar à direita ali, todo mundo, olha, os valentes, aqui à direita, à esquerda. E o texto diz, quando eles pisassem nas águas, isso um dia antes, ele já sabia o que Deus iria fazer. Você já sabe que Deus vai fazer algo maravilhoso nesse tempo. A Bíblia diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que primeiramente avise, comunique aos seus servos, os profetas. Você já tem ouvido a voz de Deus. O tempo está mudando. Vai exigir de nós mais maturidade. Mas quem disse que não é bom crescer? É maravilhoso. A relação com Deus é maravilhosa. Né? A nossa relação com os nossos filhos, ela não se mantém da mesma forma em todo o tempo. Mas quanto mais eles amadurecem e eles entendem o significado da relação, melhor. Quantos pais aqui não têm em seus filhos os melhores amigos? Tem uma pessoa que fala comigo, falou, José, meu filho é o meu melhor amigo. É com ele que a gente discute, conversa. Agora, o menino não pode ter 10 anos. Com 10 anos ele é amigão da gente, claro. Mas não dá para abrir o coração. Helena, eu tenho que te contar algumas coisas aqui. Olha, não dá. Mas ela vai crescendo. Ela vai amadurecendo. Quem sabe não vai chegar o dia que fala, minha filha, eu preciso abrir o coração, eu preciso da sua direção. Me dá uma dica. Me dá um auxílio. É a mesma coisa. Você é filho, você que é pai. Tudo que você sonha é que seus filhos cresçam, amadureçam.
e que você possa compartilhar aquilo que está no seu coração. E ele fala, não, nós vamos fazer junto, Pai. Nós estamos juntos. A mesma coisa com Deus. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro compartilhar com os seus servos. Que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração. Que você possa entender esse novo tempo. Óbvio que todos nós gostaríamos de ouvir, é um tempo de milagre, é um tempo de resposta. Sim, vai ser isso tudo. Mas você estará com a espada nas mãos. Amém? Que o Senhor nos conceda a sua graça. Fique em pé, por favor, vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos. E se você quiser dizer, Pai querido, conta comigo. Eu quero ser contado entre entre os valentes, como o Bispo Antônio pregou hoje pela manhã. Aqueles que abrem mão de viver guiados pelo medo. Aqueles que abrem mão de serem limitados pelas circunstâncias. Aqueles que conseguem, pela graça de Deus, olhar além dos gigantes. Assim como Davi, quando todo o povo de Israel estava diante de um gigante amedrontado, ele olhou para Golias e disse, quem é você, Golias? Para desafiar o exército do Deus vivo. Naquele momento era um amontoado de homens covardes, medrosos. Mas Davi enxergava diferente. Davi disse, esse exército é o exército mais poderoso da terra, porque é o exército do Deus vivo. Quem sabe você, nessa noite, nesse momento que estará assistindo essa mensagem, o Espírito Santo talvez esteja comunicando ao seu coração, para que você seja revestido de poder. Você que está aqui nessa noite, talvez você precise ser revestido na força do Senhor. Esse não é um tempo adequado para quem é acomodado. Esse não é um tempo muito confortável para aqueles que ficam esperando as coisas acontecerem. Esse é o momento em que você precisa e eu precisamos arregaçar as nossas mangas. Precisamos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Precisamos fazer como o apóstolo Paulo, quando se separou de Barnabé, por causa de um problema. Ele diz, Marcos não estava ainda preparado para o que estava à nossa frente. E ele teve que continuar a sua jornada com Silas. E Barnabé foi cuidar de Marcos, até que Marcos aprendesse, amadurecesse. E lá na frente o apóstolo Paulo diz, olha, agora sim, Marcos está preparado. Ele é útil. Esse é um tempo para aqueles que estão dispostos a ir além. Que estão dispostos a enfrentar o inimigo cara a cara. Não as pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os potestades, os poderes. Esse tempo é para aqueles que querem colher, porque os campos estão brancos para a ceifa, mesmo que você e eu não estejamos vendo. Que o Espírito Santo de Deus nos prepare para esse novo tempo, esse tempo de maturidade. O Senhor diz que quando esse povo estava no deserto, lá em Deuteronômio, o Senhor diz, eu cuidei como um pai cuida do filho. Eu cuidei para que você não passasse frio, para que você não passasse fome. Mais na frente, Deus cuidou dando coragem. E aqueles homens e mulheres, mesmo quando estavam privados do alimento, privados do conforto dos seus lares, no meio de um campo de batalha ensolarado e sangrento, mesmo assim eles ainda contavam com a mão poderosa do Senhor, dando vitória a eles. Pai,
nós queremos estar contigo. Nós queremos estar contigo no lugar mais terrível da batalha. Porque se o Senhor está conosco, a vitória é certa, Pai. A tua presença é real. Prepara, Senhor, prepara o exército. Não é a maioria, mas são os valentes. Não são todos, mas são os valentes que irão à frente. Óbvio que a bênção de Deus alcança a todos, mas os que serão agente de milagre são aqueles que desembanham as suas espadas, que têm nos seus olhos a convicção de que o reino de Deus vai expandir. E vai expandir não por causa de nós. Josué se tornou um grande general de batalha, mas quem fez isso nele foi o Senhor, porque ele era o servo de Moisés. Ele não tinha sido treinado para aquilo, mas o Senhor o capacitou, assim como o Senhor pode capacitar a cada um de nós. Então somente seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se deixe vencer pelo medo, não deixe o medo ser uma limitação para você. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é contigo. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça.